Olá pessoas, tudo bom? O ventilador tava ligado. Episódio de Doctor Who, novinho. Ótimo episódio, eu nunca vi um episódio tão bom quanto esse, hein? Fazia tempo. Olha, sendo bem sincero, esse episódio de Doctor Who aqui, que aconteceu, que deu uma explorada na cultura africana, cara, ele tá ali, pra mim, no top 5 dos melhores episódios de Doctor Who. Tá entre os top 5, talvez eu esteja exagerando, talvez o top 10. No top 10 entra. Pra mim, o primeiro episódio é Revancente, o segundo pra mim, assim, muito lembrado, que eu gosto muito, é Blink. E ali vem, em terceiro lugar, um episódio que pra mim eu acho lendário, inesquecível, né? É Os Anéis de Akaten. Em quarto ali, Primeira Hora, que é um belo recomeço, um belo reinício de Doctor Who, é o Primeira Hora. Eu, assim, ó, tem outros episódios que eu colocaria, eu posso trocar essa lista logo logo, mas eu tô reassistindo o Doctor Who, estou refazendo uma lista, preparando tudo para uma live aí que eu tô a fim de fazer com o Knup, acho que lá no canal dele ainda, pra dar uma explorada. Mas eu vi que o Knup gostou desse episódio, imaginei que ele ia gostar. Apesar que, pra mim, ele começa. Eu tive que reassistir ele duas vezes. Eu assisti ele dublado, legendado. Aí dei uma pensada, dei uma analisada. Deu uma bela diferença. Vou dizer pra vocês que legendado ele me pegou mais do que dublado desta vez. A dublagem do Doctor Who é muito boa, ela nunca me decepcionou. Tá, chega não. Mas eu eu acho que dessa vez assim não é culpa da dublagem em si, mas sim de alguma coisa ali de atuação do Nitigawa que me pegou muito nesse episódio. Mas ele é um episódio tanto quanto calmo, ele dá uma estagnada. Ele brinca um pouco, ele mostra um pouco mais da Tardes, da Belinda lá dentro da Tardes. Depois tem aquele rolê do doutor, aquela coisa de contar a história quando se corta o cabelo, é um bagulho assim que pra mim ele foi interessante, aí depois começou a me pegar. Aí teve todo o rolê ali do doutor se sentar, contar uma história, contar a história da Belinda, né? O detalhe de ser um deus ali, que eu não entendi muito esse conceito. Isso eu acho que é um dos motivos que eu reolhei muito a história. Porque pra mim, esse cara ali, que é pra ser o Deus Loki, Deus isso, Deus aquilo, pra mim ele. De começo eu achei que, caramba, parece que ele é um narrador de histórias, ele é um deus de narrador. Mas depois teve a deusa ali junto, todo esse rolê com a deusa que tava ali. Teve a história. Cara, a história dela, fazendo as trancinhas do cabelo do doutor, que é uma coisa real, tá? De começo eu estranhei, mas daí, logo depois conversando ali com a Silvia ali, com o pessoal que assistiu aqui o episódio comigo, ele falou, não, cara, isso é uma história real, isso é verdade. Eu fui ler essa questão, porque eu acho incrível que a nossa querida escola não ensina isso, que é uma puta de um bagulho interessantíssimo, mas quer ensinar a Bhaskara. Mas isso aqui é um detalhe de história perfeito, cara. É uma história linda. E eu acho que é por isso que hoje em dia o cinema, a cultura, Doctor Who é isso, é cultura. Ele é uma referência à cultura pop. Tem que ter vilões? Tem que ter vilões, tem que ter história, mas principalmente conta a história, mas alguns episódios do Doctor Who tem que conversar com a realidade. E eu acho isso muito melhor explorado em Vincent Doctor. Cara, que saudade de um episódio como Vincent Doctor, sabe? E esse episódio me remeteu um pouco disso. Talvez não tenha muito a ver, mas cara, vai dizer que vocês não deram uma olhada nesse episódio e falaram, caralho, que episódio foda. De vontade de chorar, de falar, de conversar, de olhar assim e falar, meu Deus. Cara, é a mesma coisa. Quando eu olhei Vincent Doctor, eu saio daquele episódio falando que maravilha, sabe? Bom, pontos negativos eu não achei. Nenhum. Pontos positivos, tudo que eu tenho falado, e aí vem. Doutora Fugitiva apareceu de novo. Cara, eu nunca tinha gostado dela. Nunca. Nunca. O Doutor da Guerra eu gostava mais do que dela, sabe? Eu bati um papo esses tempos com o Knup ele mesmo, eu tô citando bastante ele, mas é pelo fato de ele ser o cara que eu mais converso de Doctor Who. O Charles, assim, ele tá acompanhando Arrow novamente, uma série complicada.
Mas, cara, ali eu bati um papo, perguntei qual era o doutor que ele menos gostava, e ele falou que era o 10º. E depois ele se corrigiu, porque eu acho que ele tinha batido a cabeça. Aí ele se corrigiu, falou que era o Doutor da Guerra. Só que, cara, eu gosto bem mais do Doutor da Guerra do que da Doutora Fugitiva. Assim, sendo bem sincero, ela é uma personagem que pra mim não me ganhou. E agora ela reaparecendo, eu fiquei assim, temos o Russell T. Davies. Ele escreveu histórias boas. Mas ele escreveu esses 2 episódios aí de começo de temporada fraquíssimo que eu reclamei até agora. Será que ele vai trazer uma doutora fugitiva boa? Boa no quesito de ser uma personagem que realmente a gente fale caralho. Porque o Doutor da Guerra, ele pode não ser um doutor com muito tempo de tela, pode ser um doutor que muita gente não gostou, mas ele tem seu peso e o seu peso é respeitado, mesmo não mostrado em tela. A gente não viu o Doutor da Guerra fazendo tudo lá. A gente viu ele escrever no More lá e falar que Gallifrey resiste. E aquela puta daquela frase maravilhosa, que é grandes homens são feitos no fogo, é o privilégio de poucos acender as chamas. Que é uma frase assim, ó, que... Doutor da Guerra tem seu peso, tá? Ele tem seu peso, ele merece, assim, ser um doutor respeitado. Assim como o Nono. Agora, assim, a Doutora Fugitiva, eu não sei, sabe? Pra mim, ela não me ganhou. Ela não tem um background que eu queira ver, sabe? Se falassem pra mim, vai fazer um spin-off da Doutora Fugitiva, eu ia olhar. Pelo mesmo motivo que eu olhei Torchwood, Aventura de Sarah James, por ser Doctor Who. Mas... eu não sei se eu ia comprar. Porque eu acho que de todos os doutores já apresentados, tanto em animação, em HQ, essas coisas, eu acho que o Doutor da Guerra em si merece um spin-off, uma história contada, sabe? Ou pelo menos uma animaçãozinha de 2 episódios, ou um curta-metragem ali de 1 hora, sabe? Só mostrando as decisões dele na guerra, um doutor um tanto quanto mais raivoso. Porque os doutores da série clássica, a gente queria ver o momento em que eles agissem. O primeiro doutor, quando ele dava. Hum, hum, sabe? O quarto doutor, quando dava alguma coisa e ele. Esse é a lei natural. Sabe? É uma coisa assim que eu gostaria de ver. Pô, a gente teve o sexto doutor enforcando uma companion por algum motivo, assim, que eu não achava que era um motivo pra enforcar alguém, mas tudo bem. Enforcar-se é clara. Mas acho que falta um pouco disso, deste doutor surgir, sabe? Mas assim, é uma boa representação. Só eu adorei o meme que eu não lembro se foi. Eu olhei no Instagram, mas eu olhei de relance, que foi a atriz recebendo a ligação do Russell T. Davies e dizendo que ela vai aparecer ali pra falar 2 frases, tá ligado? Mas, assim, tá? Vamos que vamos. O Reddit tá maluco, muita gente gostou desse episódio. Eu não vi ninguém reclamar, eu acho que ele merece um 10/10, tá? Eu acho que ele merece. Superou o Look You Day? Cara, eu acho que não, tá? Desculpa dizer, mas pra mim o episódio da Ruby teve a melhor cena de Kate Stewart que eu já vi. A Kate arrasou. Aquela cena que o cachorro tá meio bravo, que nem galinha ali fora. A Kate, aquela cena que a Kate pega e fala: ainda bem que o doutor não está aqui, porque ele tentaria me impedir. É a melhor cena em si, porque todo mundo, menos alguns companheiros, sabe, impedem o doutor de fazer besteira, porque ele é um alienígena, ele não é humano. E falta esse momento de vez em quando aqui nas séries, nas temporadas, últimas temporadas que teve. As últimas temporadas, deu um corte brusco aqui, tá? As últimas temporadas que teve, acho que desde a época da era Shiva, um pouco antes também, tá? Acho que ali na oitava principalmente, a gente não teve tanto a galera falando, doutor, não faça isso. Porque o Peter Capaldi também era um pouquinho impossível de ser impedido, né? Mas o Peter Capaldi trouxe de volta aquele doutor que, tipo, cara, eu sou um alienígena, não sei. E tem aquela cena maravilhosa do Into the Dalek que a mulher fala, nossa, meu parceiro morreu. E o doutor se levanta e fala, pega e se despeça, faça uma homenagem nele aqui, a gente tá nadando sobre os restos dele. Tipo, é uma ironia que eu gosto, porque é um doutor, um tanto um doutor, ele é um alienígena, ele não tá nem aí. Ele gosta de conhecer os seres humanos, mas ele não entende o sentimentalismo, sabe? Mas também o que eu tô falando? O que eu tô querendo? Porque daí tem o final da oitava temporada, onde é que nós temos aquela frase.
o que eu sinto por você, achou que o que eu sinto por você era tão pequeno que uma mera traição. Sim, doutor. Ela destruiu as chaves da tarde. Mas, falando desse episódio, voltando aqui pro dele mesmo, cara, o Deus me conquistou. A deusa me conquistou. A cena de se ajoelhar lá, dos caras se abaixando lá, eu entendo. Achei exagerado, mas eu entendo. Pra mim, muita gente talvez fale, principalmente os Futuro Woke que estão ficando brabos porque estão perdendo, pegaram e falaram, porque tem a mulher no final. Eu adorei isso, eu adorei. Porque nós tivemos a Maestro, que é uma deusa muito forte. Nós tivemos dois a três deuses de panteão. E eu acho que falta. O que eu quero é que o vilão dessa temporada, eu quero que seja a Senhorita Flood ou um deus do panteão. Aliás, a Senhorita Flood apareceu pouco aqui nesse episódio. E foi numa lembrança, não foi tanto assim lá num background grande. Mas, dito isso, o episódio se passa dentro de uma barbearia. O episódio tem histórias, conceitos explorados ali. Tem cultura sendo explorada. Tem o Mitigal arrasando. Tem a Belinda sendo uma companion mais presente, mais útil, mais opinativa. Tem uma certa exploradinha na tarde que eu gosto. Tá faltando um episódio dentro dessa tarde, eu falei assim. Claro, a gente teve um episódio focadíssimo na tarde, mas eu acho que essa tarde merece. Aliás, aqui nós temos a grande referência do A Tarde não corta seu cabelo. Ele fala, não. A Tarde escolhe o Lua. Eu gosto disso. O Knup reclamou lá no vídeo dele. Eu esqueci de comentar pra ele falando que a minha teoria dessa Tardes é que essa Tardes ela é mais moderna e ela veste o doutor apropriadamente para a situação que vai acontecer ali fora. Ela pousa, analisa o local e dá os trajes específicos para eles. Por isso que estão se trocando tão rápido. E por isso que no terceiro episódio ele sai com a roupa já específica da situação. Eu sei que é uma suspensão de descrença meio grande de ter. Mas eu acho que é uma teoria válida comparada a que todos os episódios, tanto da primeira, tanto essa, eles estão mudando de roupa rápido e saindo com uma roupa específica pro rolê, né? Mas episódio 10/10, só que pra mim não supera Look Day. Pra mim, Look Day foi muito bom, cara. Eu cheguei a ficar instigada, a ficar com raiva. Esse episódio aqui eu tive uma certa emoção tocada, mas ele é um episódio que tu tem que dar umas reolhadas pra analisar. Claro, isso pode ter sido eu, sabe, que não comprou tanto, também tava num momento meio errado ali pra assistir o episódio. Mas eu fiz isso com o episódio do C33 Jardas, porque eu lembro de não ter gostado, depois eu gostei, aí reolhei e admiti que é uma obra-prima que com certeza também tá no top 10 hoje em dia. Eu acho que se a gente fazer um top 10 aí, top 15 de Doctor Who melhores episódios, vai ter muitos episódios atuais aí no meio, porque são bons. É isso. Essa é a minha opinião, esse é um episódio que me fez relembrar bastante Ponto e Bolha, 73 Jardas, me fez lembrar de Vincent Doctor e me fez ver que, sim, tem galera aí que tá escrevendo Doctor Who que sabe fazer um episódio novo e trazer uma exploração. Mas, meu medo, estamos no quinto episódio, tem mais 3, não quero que rushem a história agora. Espero que o próximo episódio prepare terreno pro grande finale, que tem que ser um two parts, ou talvez aí não seja um two parts, seja alguma coisa aleatóriasíssima. Eu olhei ali e não vi tanta coisa assim, né? Eles estão meio que cobrindo o que vai acontecer. Bom, é isso. Deixe seu comentário, sua opinião, sua crítica construtiva, o que for. Like, compartilha, manda meu vídeo para outro lugar, faça esse canal crescer. Cultura pop aí tem espaço para muita gente. Se inscreve e vai aí na descrição dos outros canais de todo mundo, tanto do Charles, tanto da galera. Vou botar o canal do Knup aqui, que 30 vezes maior que o meu, mas vai estar aí na descrição. Também porque eu só comento dele nos últimos dias aí. É isso. Tem outros vídeos, vai chegar mais Harry Potter pra galera que tava gostando de Harry Potter, vai chegar mais jogos pra galera que joga. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!